Muito bem, mais uma vez aqui juntos para gravar esse vídeo aqui para vocês, para mim mesmo, né, que eu também depois eu vou assisti-lo e também me edifico, porque tudo que vem da palavra de Deus, tudo que vem ser tratado, né, sobre o reino, né, do Senhor, é algo que me edifica muito. Antes de gravar o vídeo, naturalmente, a gente já tem um pouco do conhecimento do que vai ser tratado, compartilhado com vocês. E isso me faz muito bem. Como me faz muito bem, vocês sabem disso, estar gravando, né, esses vídeos quinzenalmente. Meu desejo e minha oração sempre ao Senhor é que pelo menos uma pessoa seja alcançado, né, por aquilo que é tratado do reino de Deus aqui na Terra. Estou aqui na Igreja Batista de Durham, aqui no Norfolk, né, na Inglaterra, e hoje é dia 6, né, de junho, e vamos preparar esse vídeo que amanhã eu envio aí para em torno de 90 pessoas. Vamos ver até quando o Senhor vai permitir que a gente continue compartilhando a palavra dele, né, os ensinos, através desse canal, né, desses vídeos. Eu já comuniquei aqui à Igreja Inglesa que no final de outubro eu estou me aposentando, mas até lá vamos ver o que é que Deus diz em relação à minha vida ministerial e também em relação, né, às coisas que eu faço, né, paralelamente à igreja aqui, né, inclusive com esses vídeos. Mas não é tempo para isso agora. É tempo para falarmos, né, das coisas de Deus. Alguns lembram, né, antigamente, somente no tempo da pandemia, estou aqui esticando a camisa, que é o campeão, 2 títulos já esse ano aqui na Inglaterra, campeão da Liga, né, que é a Premiership, que eles chamam aqui, e sábado passado campeão da Copa da Inglaterra, sobre o nosso maior rival, que é o outro Manchester, esse é o City, e tem o vermelho, que é o United. Então, nos próximos sábado, a final da Liga dos Campeões, né, e tem mais um jogo do City. Eu vou estar pregando numa outra cidade, não sei se terei tempo de ver ao menos o segundo período, a segunda parte do jogo, né? Mas é o pastor torcedor, né, que gosta muito de futebol, mas em primeiro lugar a obra de Deus, né? Hoje com a internet, com a gente, logo, mesmo que não veja o jogo, logo em seguida nós temos aí o que eles chamam de melhores momentos, né? E quando existem os gols para a gente ver. Mas é o pastor torcedor, né? E eu vim hoje com essa camiseta porque algumas pessoas de vez em quando mencionam, né, sobre isso. Cadê as camisas, né, de futebol? Então, está aqui. O bicampeão já aqui, né, campeão de 2 torneios aqui, vai tentar a tríplice coroa, né, no próximo sábado. Mas aí eu não falo se Deus quiser, porque eu não envolvo Deus nessas coisas nossas, né, principalmente de futebol. Bom, estou aqui, né, no meu chamado gabinete, e tem o pastor Nágio aqui à esquerda, né, de quem sai daqui, a porta ali. Está no gabinete dele, o outro pastor está lá embaixo atendendo 2 pessoas. Mais tarde, agora são meio-dia e alguma coisa aqui, mais tarde às 4, vem 2 jovens aqui que nós estamos preparando. Elas vão descer as águas do batismo no dia 1º de julho, aqui na nossa congregação. Depois, no comecinho da noite, eu vou numa cidade aqui próxima, a uns 20 quilômetros daqui. Tem uma outra irmã lá, outra pessoa que também vai se batizar, e eu vou lá, nós fazemos um estudo, nós temos uma apostila assim, que tem todos os detalhes, todos os versículos, todos os capítulos da Bíblia que trata do batismo. Nós fazemos um estudo 3 ou 4 vezes até o dia do batismo, né? Sentamos, lemos o batismo, temos os versículos bíblicos. Então fazemos isso com muita reverência ao Senhor, porque é um passo importante, né, para as pessoas que estão descendo as águas, né, estão confirmando, né, que recebem Jesus Cristo como Senhor e Salvador das suas vidas. Outro tema também importante, né, e eu vou trazer ele hoje. Eu tenho um vídeo gravado especificamente sobre isso, sobre o dízimo e a oferta. Por que estou trazendo esse tema hoje? Porque
No culto passado aqui na nossa congregação, houve a ceia do Senhor. Todo primeiro sábado de cada mês nós ministramos a ceia do Senhor. É uma renovação da aliança, né? Isso é uma ordenança de Deus para aqueles que andam com Ele, né? O batismo é a primeira ordenança e a ceia do Senhor é a segunda ordenança. E todo dia que tem o culto da ceia, depois nós damos oportunidade aos irmãos da igreja a trazer algum testemunho, testemunhar de alguma coisa que está acontecendo na sua vida, com a sua família, com o seu trabalho, com a sua saúde, com as suas finanças, com tudo na sua área. E é importante que as pessoas elas vão dando seus testemunhos, elas vão fazendo isso, com isso, né, dando testemunho, encorajando as outras pessoas que às vezes estão passando por problemas próximos e veem através desse testemunho que Deus está presente, que Deus soluciona, né? E o tempo de Deus é diferente para cada pessoa, a maneira como Ele trata as pessoas é diferente. Nós temos que ter essa consciência, e só temos essa consciência, meu querido e minha querida, quando nós estamos andando, né? Compartilhando em comunhão com Deus através da sua palavra. Não há outro caminho, não há outra razão, não tem internet, não tem mídia social, não tem nada, né? Nem a igreja em si, nem o pastor em si, nem os padres, os presbíteros, os anciãos, nada. O que faz você se aproximar de Deus é a sua comunhão pessoal com Deus. É uma decisão sua, receber Jesus como Senhor e Salvador, e a partir daí é um compromisso seu, na sua vida, diária, se for necessário, porque é você estar caminhando com o Senhor. E uma das maneiras de caminhar com o Senhor é ler a palavra dele todo dia. Às vezes você não tem tempo, tem uma jornada muito longa, muito cansativa de trabalho. Às vezes você tem os seus afazeres domésticos, familiares, tem crianças para cuidar. Tudo isso é compreensível. Então, mas nada disso impede que você tenha essa comunhão com Deus, porque só através dessa comunhão que você pode crescer na sua vida espiritual. Passa a ter uma relação de intimidade com Deus. Ele sabe de tudo da nossa vida, sabe de tudo que necessitamos, sabe até do que nós vamos pedir, mas ele gosta desse compromisso, né? Entre a pessoa e ele, sem intermediários, né? Não precisa de intermediários. Isso é o bacano de Deus. Eu chamo Deus de democrata, né? Porque ele não olha a cor, não olha a condição social, né? Não olha a cultura, não olha o país de origem, nem a língua, né? Ele olha apenas o nosso coração. É o Deus de amor, né? Mas é um Deus justo e gosta também que nós obedeçamos a sua palavra, que caminhemos segundo os ensinamentos dele. E além desses ensinamentos, né, como já falei do vídeo de dízimo e oferta que tem aí para trás, houve um testemunho que foi muito bacana, muito impactante, de uma irmã da nossa igreja em relação ao dízimo, né? E por incrível que pareça, ainda pessoas que andam na igreja, caminham com o Senhor, ainda têm dúvidas, mas vai aqui sem forma de estar apontando o dedo, porque quem me conhece sabe que eu não faço isso. O problema não é você duvidar da palavra, o problema é você limpar a sua doutrina, que é diferente da doutrina bíblica. Às vezes, por uma razão ou outra, e não importa aqui qual seja a razão, nós pecamos muito nessa área daí. E às vezes, nós vemos pessoas serem abençoadas, e quando nós vamos ver ali no histórico dessas pessoas, elas também louvam o Senhor através do dízimo e da oferta. Eu quero dizer para vocês que não é o seu dízimo que vai te dar a salvação, não é a sua oferta que vai te dar a salvação, mas isso agrada a Deus, porque é um princípio bíblico. E veja bem, tem gente até que fala que não é para dar mais dízimo agora. E não é falta de conhecimento da palavra, é má intenção mesmo, porque a pessoa às vezes tem o amor ao dinheiro, e a Bíblia fala que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e a pessoa não quer abrir mão. Não reconhece que é o Senhor que é o provedor, né, da sua vida, te deu a salvação, te dá a saúde do dia a dia, faz com que você progrida no seu trabalho, você tenha melhores salários. Claro, você tem que fazer a sua parte. Você tem que se dedicar, você tem que aprender, estudar, crescer, culturalmente falando, né?
Mas você tem que olhar que por trás de tudo isso está a mão do Senhor. E é a vida. E a vida que Deus deu. E é a vida que um dia Ele vai tirar. Ele é o Senhor da sua vida, Ele é o Senhor da minha vida. Então, esse é o primeiro passo para nós compreendermos o porquê nós devemos participar da obra de Deus aqui na terra, também com dízimo e oferta. E essa querida irmã, ela disse que precisava falar isso para vocês, porque ela tinha passado, para vocês sim, para quem estava, né, na assistência desse culto de sábado passado, que num passado recente, muito recente, ela ficou sem dizimar. E ela é cristã, ela conhece os caminhos do Senhor. Eu já dei o meu testemunho várias vezes, isso também não vem ao caso agora. Ela ficou sem dizimar. E aconteceram algumas coisas na vida dela. E coisas assim negativas ligadas às finanças. E Deus falou com ela claramente, mostrou para ela claramente o que estava faltando na vida dela. Era uma viagem, uma excursão. Aqui as escolas fazem essa excursão. E os alunos, né, que vão a algumas classes, vão para algum lugar, normalmente vão muito à França aqui, mas podem ir para qualquer outro lugar. Nos Estados Unidos, já uma filha minha, um filho meu já foi numa excursão dessa escolar. Mas só que você tem que pagar alguma coisa, e a taxa era 300 libras, mais ou menos. A taxa era 300 libras. Ela deu a parte inicial, que era metade, 150 libras, e quando chegou a hora de pagar a outra parte, não tinha dinheiro. Estava sem dinheiro para pagar. E a escola mandou uma, duas vezes e-mail para ela, falou que não tinha condições, ia pagar, não tinha condições e tal. Até que ela, uns e-mails, ela respondeu, olha, eu vou cancelar a ida da minha filha, eu não tenho condições de pagar, tal, tal, e pronto. Ele disse que, para surpresa dela e para glória e honra do Senhor, veio um e-mail da diretora da escola dizendo que a filha dela iria e que essa parcela que ela estava pendente, a escola absorveria, né, e ela não precisava pagar mais. E ela reconheceu isso como uma demonstração de Deus para a fidelidade dela. E não a fidelidade agora, porque ela estava em falta com Deus nesses últimos tempos. A falta é com Deus, não é com o pastor, não é com a igreja, a falta é com Deus. Então ela viu que, por causa da fidelidade dela, da caminhada dela, ela recebeu esse prêmio de Deus. E ainda um outro bônus, já aí da parte do governo, que ela precisava fazer compras para a casa dela, e recebeu um outro bônus bem robusto, vamos dizer assim, e pôde fazer o rancho, né, fazer uma compra mensal. Né? Aqui a gente não precisa muito estar comprando, porque a gente tem uma inflação muito, apesar de ter aumentado, como aumentou em todo o mundo, nós temos uma inflação muito equilibrada aqui. Mas, enfim, ela conseguiu fazer, e isso mexeu muito com ela e envergonhou ela diante de Deus, e ela veio testemunhar à igreja, né, o quão é importante, o quão é necessário nós estarmos, né, obedecendo às coisas de Deus, o que Ele determina. No sábado retrasado esteve aqui um pastor, Paulo Arantes, lá do Brasil, lá da igreja de Poá, aí na Grande São Paulo, e trouxe uma passagem muito interessante, uma passagem que eu já preguei aqui, que também fala do dízimo da oferta, quando Jacó, né, o tema era sobre o Jacó, né, mas quando Jacó vai ter um encontro com Deus e faz uma aliança com Deus, né, de tudo que ele viesse a ganhar, ele daria o dízimo ao Senhor. Algumas pessoas que se omitem nessa área daí, nós temos que respeitá-la, porque são decisões pessoais. As coisas nossas com Deus, eu sempre deixo bem claro para vocês, elas são pessoais. Ela independe. Se é a esposa, independe do marido. Se é o marido, independe da esposa. Né? As pessoas independem do pastor e também do padre, do bispo, de quem quer que seja. A relação é pessoal, a salvação é individual. Eu não posso salvar minha esposa nem meus filhos. O que eu fiz foi encaminhá-los, e eles se encaminharam também, porque foram crescendo, foram conhecendo a palavra de Deus e tomaram as suas decisões. E a vida cristã é essa, é um tomar de decisão. Né? Então, algumas pessoas, pelo motivo que não nos importa agora, não dão dízimo.
Então, não quer dar o dízimo? Não tem problema. Aliás, quando eu estive no Brasil em março, a última vez, um grande líder nacional, na hora que eu estive lá num culto de aniversário da igreja dele lá em Brasília, do ministério lá em Brasília, ele falou, a igreja não precisa do seu dinheiro. E ele falou com propriedade, porque realmente a obra é de Deus, ela não precisa do seu dinheiro. Entende? Agora, se você conhece a palavra de Deus, você dá o seu dízimo e a sua oferta. Se você é obediente à palavra de Deus, você dá o seu dízimo e a oferta. Ele falou isso num tom muito mais, vamos dizer, rude, né? A gente usa muito essa expressão aqui, mas rude no sentido de exortação, porque às vezes qualquer um de nós necessita ser chacoalhado, né? Para ver se a mente começa a equilibrar novamente os pensamentos, né? Porque as coisas de Deus se ensinam ou não tem meio termo. É luz ou treva, né? Entende? É vida ou é morte, né? Então as coisas de Deus elas são muito bem definidas. E nós temos que falar do que é a palavra de Deus. Nós não podemos omitir isso, qualquer que seja a razão, por qualquer que seja o motivo, nós não podemos omitir que as coisas de Deus, elas devem ser tratadas dessa maneira. Elas devem continuar assim, porque está estabelecido. É uma opção você fazer ou não fazer, seguir ou não seguir. E o dízimo é mais uma das opções. Está ali na palavra de Deus. Então, o que não se deve fazer, e é sempre um alerta que eu dou àqueles que se deixam, né, ouvir, né, aqueles que se deixam admoestar, é que faça do jeito que você quiser, o livre-arbítrio. Agora, não diga que não está na palavra de Deus. Não diga que agora é um novo tempo, um novo testamento, que foi anulada a lei. O dízimo em si não foi criado pela lei. A lei vem de quem? De Moisés. Quando ele resgata, né, através, Deus usa a sua vida e a do seu irmão Arão para tirar o povo que estava escravizado no Egito por um pouco mais de 4 séculos, 400 e poucos anos. E ele cria uma lei e estabelece várias coisas para poder organizar um povo que estava totalmente desorganizado. Só que o episódio que o pastor Paulo trouxe no sábado retrasado aqui, fala de um fato que aconteceu 600 anos antes dos patriarcas, né, se estabelecerem, que de Jacó veio a linhagem do povo de Deus, as 12 tribos de Israel, chamado Jacó, depois foi chamado Israel. E ele fez esse pacto com Deus, ele fez um propósito com Deus, uma promessa a Deus. Cada um chama de uma maneira, tá? Mas ele falou que de tudo que Deus lhe desse, ele daria o dízimo. E ele assim fez. A palavra diz isso daí. Então, isso não é lei de Deus. Não foi Deus que criou essa lei. Esse ensinamento já vinha adiante, vinha dos patriarcas. Começou lá atrás com Abraão, que a maior virtude dele para ser o Senhor, né, de todas as nações, e um homem segundo o coração de Deus, que falava face a face com Deus, foi obedecer. E isso foi atribuído por justiça para a vida dele, né? Então, 600 antes, vamos dizer assim, da promulgação da chamada lei, da Torá, que o povo de Israel segue. Então, diz que o Novo Testamento não, que em Jesus tudo se fez novo. Não, se fez, e glória a Deus por isso. Se fez para a salvação, mas não mudou nada. Ali em Mateus 5, anote, por favor, no versículo 17. Eu anotei aqui duas passagens bíblicas do Novo Testamento para não ter interesse de fazer cair por terra as versões de ninguém. Eu só não acho que as pessoas devam, principalmente as que têm conhecimento da palavra de Deus, de usar uma desculpa para o que deveria fazer e não está fazendo. Pastor, então é obrigado a dar o dízimo? Se você quiser, você dá. É a 10ª parte, isso está estabelecido. Eu eduquei os meus filhos dizendo que essa parte não era deles. Eu ensinei a muitas pessoas que eu ministrei a palavra de Deus que os 10% que ele tinha do seu salário não pertenciam a ele. Tinha que devolver. Aí vem desculpa daqui, desculpa acolá, que eu não sei para onde vai meu dinheiro, aquele pastor disseram que ele pegou dinheiro. Meu filho, pecadores tem em todo lugar. Pessoas erradas têm em todas as profissões.
Entende? Quando você dá seu dízimo, você está dando para o Senhor, você não está dando para o pastor, você não está dando para a igreja, você está dando para a obra de Deus. O que vai ser feito a partir dali não é mais problema teu, você cumpriu a tua parte. Você está assim com Deus. Você fez a sua parte. O que vai ser feito desse dinheiro não é mais problema teu. Agora, claro, se você sabe que uma coisa, quanto mais uma coisa seguida está acontecendo, o que é que você deve fazer? Saia da igreja. Se há suspeição, se há acusação, saia da igreja. Não é por falta de igreja que você vai deixar de ter comunhão com Deus. Ou estar sobre, né, a mão espiritual, a proteção espiritual de Deus através de um pastor, de um servo dele. Mas dizer que o Novo Testamento, que Jesus extinguiu o dízimo, essa passagem de Mateus é bem clara. Eu não vim revogar a lei, eu vim cumpri-la. Ele usa a lei e os profetas. Moisés foi um dos grandes profetas de Deus. Então, ele fala assim, eu não vim revogar, eu não vim mudar, eu vim cumpri-la. Ele deu o exemplo. Né? Tem um outro episódio com Pedro, né, que é a pergunta, né, sobre se deveria, né, pagar os impostos, né, sobre isso aí. Eles experimentam, só que Pedro fala que Jesus tinha dado. Mas ele fala sem Jesus ter dito nada para ele. E Jesus fala, vai lá, joga o anzol no mar, e o primeiro peixe que você pegar, abre a boca dele que tem uma moeda, um estáter. Um estáter é uma moeda grande. Pega ela e dê ela por mim e por você. Ou seja, ele ali está dizendo que aquilo que nós temos, aquilo que nós ganhamos, Pedro teve o trabalho de pescar aquele peixe. Então foi um trabalho. Mas o que estava ali dentro, ele deu. E Jesus disse, dê, pague por mim e pague por você. Outro exemplo bíblico sobre o dízimo e sobre a oferta. E finalmente lá em Coríntios 2, 2 Coríntios, né, o apóstolo Paulo foi dos últimos que se juntou, né, aos apóstolos do Senhor. Era um perseguidor da igreja, todos sabemos disso. Por último, o apóstolo Paulo diz ali na carta aos Coríntios, no 2 Coríntios, capítulo 9, versos 6 e 7. Eu vou falar mais ou menos, o versículo trata sobre isso. Aquele que semeia pouco, colhe pouco. Claro, se você conhece algum agricultor, ele vai te falar isso. Ele não precisa ter ido para uma universidade, não precisa ter feito curso online, nada. Se você falar e perguntar para ele como é que você vai colher muito, ele vai dizer, se eu semear muito. E esses dois versículos falam isso. Aquele que pouco semeia, pouco colhe. Entende? É uma ordem das coisas de Deus. Tudo isso é criação de Deus. Então o testemunho dessa mulher, dessa irmã, ele foi muito importante para outras pessoas da igreja. Pode ser que alguém daquela igreja, da nossa congregação aqui, pode ser alguém que vai assistir esse vídeo, ele esteja passando por uma situação semelhante. Esteja sem dar o seu dízimo e a sua oferta na casa do Senhor, a obra de Deus. Você tem o direito de discordar. Não tem um versículo da Bíblia que diga, te obrigue a isso daí. No Velho Testamento, no último livro do Velho Testamento, o profeta fala, Malaquias fala, Deus responde para ele, estão me roubando no dízimo e na oferta. Está lá em Malaquias 3, não sei se é verso 10, um pouquinho antes, um pouquinho depois. Depois você dá uma checada, eu não anotei, porque o tema não é específico sobre isso daí, mas é um alerta, né, para a comunidade que caminha com Deus e tem dúvidas ainda com coisas tão naturais do nosso dia a dia. Porque o dinheiro mexe com a gente mesmo. Claro que mexe. Claro que mexe. Na Bíblia, não se fala mal do dinheiro. Poucas passagens bíblicas que se fala sobre dinheiro, não fala mal do dinheiro. Fala o amor ao dinheiro. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males.
É porque a pessoa se cega. O dinheiro, ele violenta o coração. Ele desestabiliza a vida da pessoa. E eu falo muito isso com propriedade, creio, porque eu já vi pessoas serem abençoadas financeiramente e se perderam na caminhada com Deus. Será que vale a pena você ter dinheiro e não ter a salvação? Você ter uma boa conta de banco? Não dizimar, não ofertar na obra do Senhor? Mas também não está escrito no livro da vida de Deus? Como é que você sabe, pastor? Eu sei porque está na palavra de Deus. Eu não sou louco para estar gravando aqui publicamente. Esse livro vai estar, esse vídeo também está no YouTube, para dizer coisas que vá contra a palavra de Deus. Eu tenho juízo ainda, a idade está avançando, mas ainda tenho juízo. E eu sei da minha responsabilidade diante de Deus quando eu estou transmitindo uma palavra, seja para uma pessoa individualmente, seja na congregação aqui no nosso templo, e seja num vídeo que eu estou gravando. Eu sei da minha responsabilidade. Então, eu apenas faço isso como um alerta, né? Uma advertência, entre aspas, para aqueles que caminham, que sabem do que está na palavra de Deus, conhecem o tema, né, da adoração através do dízimo da oferta, e usa a palavra de Deus erroneamente. Proposital ou não, isso é um problema da pessoa com Deus. Mas usam erroneamente. Talvez seja o amor ao dinheiro. Talvez seja uma má interpretação. Talvez seja um que o pastor Nicodemos, muitos anos atrás, falou: você é uma mão de vaca, né? No Brasil tem essa expressão, a pessoa que não abre a mão nem para nada. Lá se chama mão de vaca, ou seja, não dá, não... é pão duro, né? Tem outras expressões também. Não importa se algum de nós estejamos inseridos, né, nessas figuras, até engraçadas algumas, né, quando a gente fala, né? Mas importa conhecer a verdade. Porque ela vem de Deus, é ensino para a nossa vida. Repito, não é o dízimo que vai te salvar, que te vai dar prosperidade. Deus não negocia. Deus, quando nos propôs a salvação, ele deu Jesus Cristo, o unigênito, seu Filho único, entregou a morte por nossa causa. Então ele não negocia para que nós possamos ter ou não ter abundância. Eu falo que prosperidade é ausência de necessidade. Tem colegas que falam, prosperidade é ter dinheiro, ter 2 carros na garagem. Queridos, você mal dirige um, como é que você vai quer 2? Não sou contra se você tem, glória a Deus, é uma vontade sua, um desejo seu. Estou expressando a minha opinião. Tem 1, 2, 3 imóveis. Ah, é para renda, tá bom, se você tem condições, se você foi abençoado, glória a Deus. Mas nós não podemos dizer que dizimar e ofertar ao Senhor não é, vamos dizer assim, atos do nosso tempo. Claro que é. Nós vivemos a era da graça. O dízimo não foi estipulado por lei, já falamos disso um pouco antes. Mas nós vivemos na área da graça. E o autor da graça, Jesus Cristo, diz que ele veio cumprir a lei. Ele cumpre o que está estabelecido pelos profetas, a lei e os profetas. Como era chamado o Antigo Velho Testamento? Não era Velho Testamento, chamava lei ou a lei e os profetas. Então nós não podemos usar escudos de defesa quando não estamos sendo atacados. Esse vídeo não é para atacar a tua posição.
Você vai ter que se ver com Deus se você é fiel ou se você não é fiel. Se você é pecador, se você não é pecador. Todos nós, diz a Bíblia, compareceremos diante de Deus. Haverá um julgamento. Tem umas passagens que são duras, difíceis. Não é de assimilar, é de ouvir mesmo. De saber que isso vai acontecer. Não dá importância a ela, essas passagens, ali capítulo 21 e 22 de Apocalipse, entre outras, mas esses são porque já é a revelação, já é o final dos tempos. Nós temos que nos preparar. E a igreja, ela tem que conhecer a palavra de Deus. Quando eu falo igreja, é o corpo de Cristo, não é a instituição, não é o prédio, não é o templo. É o corpo de Cristo. E tem que conhecer o que diz a palavra. Se tem ministério, se tem pastores, se tem líderes falando que se você der o dízimo você vai ficar rico, o caminho não é bem esse. Eu já vi pessoas serem bem-sucedidas sem dizimar ao Senhor. O que é que você quer que eu faça? Se Deus permitiu, eu vou ser contrário a Deus? Vou orar a vida da pessoa? Vou orar para que ela perca o que ela ganhou? De maneira nenhuma. Se eu sei que é de maneira ilícita, eu me calo. Se eu sei que é de maneira lícita, eu dou glória a Deus, glorifico a vida dessa pessoa diante de Deus, por ela ter conquistado, né, aquilo que ela queria conquistar. Deve ter sido fiel no pouco lá atrás, quando começou a sua jornada. Hoje está sendo fiel no muito. Tem histórias que falam aí de grandes empresários cristãos que doam mais da metade do seu salário. E olha, quando a gente fala salário, é salário. Doam mais da metade ou até mais do que ganham para a obra de Deus. É o prazer que eles têm. E, na verdade, eles têm tanto que já não precisa de muito para viver bem, ou viver muito bem. Então, o que eles fazem? Eles investem no reino, eles investem na obra de Deus. E muitos deles, talvez vocês até saibam quem são, mas permanecem sem se vangloriar. É uma atitude até de gratidão, não demonstrar que está fazendo isso para não ganhar louros dos homens, ser exaltado pelos homens. A exaltação boa vem do Senhor nas nossas vidas. Aquela passagem conhecida, né? Os humilhados serão exaltados. Então, às vezes, nós passamos aqui uma vida de humilhação, de dificuldades, mas somos fiéis ao Senhor, de alguma forma. E essa irmã expressou isso. Essas 150 libras que ela não tinha para a excursão da filha dela, e depois essas outras 200 libras, mais ou menos, para fazer uma grande compra de alimentos para sua casa. Tem 4 filhos. Foi da fidelidade de Deus. Porque Deus é assim. O amor dele é dessa maneira. Às vezes nem compreendemos. Mas é o amor de Deus. E devemos glorificá-lo. Devemos nos alegrar. Tivemos outros testemunhos e temos, como falei, a cada culto de ceia do Senhor. E como Deus tem feito. Quantas vezes ouvi pessoas serem abençoadas pelo Senhor. E eu me alegro nessas bênçãos e vejo a fidelidade das pessoas. Fica aqui esse pequeno testemunho, né, sobre o dízimo e oferta no vídeo de hoje, para quem conhece e usa, né, o que diz a palavra de Deus, o ensino de Deus, glória a Deus. Para quem conhece e não usa os preceitos de Deus, os ensinos de Deus, o Senhor é contigo, abre a tua mente e teu coração.
E para aqueles que não entendem ou que não querem compreender, glória a Deus. Em Eclesiastes 3 tem uns primeiros 11 ou 12 versículos, fala: há tempo para tudo na nossa vida. Absolutamente tudo. Quem sabe Deus está nos dando um tempinho, a partir de agora, depois desse vídeo, para que nós possamos refletir um pouco sobre a nossa vida. Não só sobre o dízimo e oferta, mas sobre todas as outras áreas. E você tem a liberdade de me procurar um pastor, um líder, aí perto da sua casa, na sua cidade. Mas principalmente, ir na fonte, através da Bíblia Sagrada, e alegrar ao Senhor com essa dependência da sua caminhada com Ele aqui na terra. Ele te ama. Ele te ama muito. Abra suas mãos, o amor de Deus, o Pai, a graça e o milagre de Jesus, o Filho, e a consolação do Santo Espírito seja com todos nós, desde agora e até quando Cristo voltar. Amém? Um beijo grande e até o outro vídeo.